Bom dia, meus amores, como vocês estão? Estão todos bem, gente? Então, vamos começar a nossa aula. Espero que todos estejam bem, espero que estejam todos animados, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Então, hoje, quinta-feira, vamos começar a nossa aula com português e também geografia, certo? Então, primeiro, pega o livro de português, abram na página 67 para a gente começar. Depois, damos continuidade à geografia, tá certo? Então, hoje vamos estudar na página 67 do livro de vocês, tipos de frases, certo? Então, vamos ler essas frases que estão aqui. João comeu todo o pudim. João comeu todo o pudim. João comeu todo o pudim. De acordo com o sinal de pontuação utilizado, as frases podem expressar diferentes ideias. As frases podem ser afirmativas ou negativas. Elas declaram algo de forma positiva ou negativa e sempre serão terminadas pelo ponto final. Exemplo: Paulo gosta de sushi. Paulo não gosta de sushi. Interrogativas, marcadas pelo ponto de interrogação. Elas indicam uma pergunta. Exclamativas, expressam surpresa, admiração, medo e etc. E são sempre terminadas pelo ponto de exclamação. Então, aqui tem exemplo: quase morri de susto. Nas frases afirmativas ou negativas, minha gente, geralmente a afirmativa é quando você afirma alguma coisa. Na negativa é quando você nega alguma coisa. Já na interrogativas você faz perguntas e na exclamativa é quando você faz alguma admiração, alguma surpresa. Então vamos dar alguns exemplos, sem ser daqui do livro. Nas afirmativas, por exemplo, eu vou dar exemplos que não tem aqui no livro, eu estou tirando da minha mente. Eu gosto de chocolates. É uma frase afirmativa, eu estou afirmando que gosto de chocolate. Aí, se eu quiser colocar essa frase afirmativa numa frase negativa, eu não gosto de chocolates. Geralmente, as frases negativas, ela vem acompanhada com a palavra não, certo? Então, a afirmativa é quando você afirma algo. A negativa é quando você está negando. Já na frase interrogativa, é quando você faz uma pergunta. Por exemplo, você gosta de estudar? Essa é uma frase interrogativa, porque eu estou interrogando, eu estou lhe perguntando. Também tem as frases exclamativas, certo? Que a exclamativa, ela expressa admiração, sentimentos. Então, eu gosto muito de chocolates. Então, quer dizer que eu estou admirando, eu estou falando com admiração, certo? Isso aqui é que se chama frases exclamativas, certo? Na página 68 é a continuação do exercício, tá bom? Para vocês responderem de acordo com a página 67. Então, deu para entender o que são frases afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas, não é verdade, minha gente? Então, por hoje, nossa aula de português, esse assunto fácil e maravilhoso, tá certo? Agora vamos dar continuidade à próxima disciplina, tá bom? Agora é com vocês. Peguem o livro de geografia, tá? E abram na página 40, onde vamos estudar a hidrografia do Brasil. Então, tia tá deixando assim, dessa forma, para vocês verem e também me acompanhar na leitura, tá? Como é uma matéria decorativa, se eu for ler
sem que vocês me acompanhem assim no vídeo, fica um pouco difícil para vocês, tá certo? Então, já vão abrir o livro aí de vocês e vão me acompanhando de acordo com o que eu estou fazendo aqui agora. Lendo, né, todo mundo junto. A hidrografia do Brasil. Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as dos oceanos, dos mares e também dos rios e dos lagos, certo? Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes, desculpa aí o erro, que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, minha gente. Então, vejam só, o litoral é a área de contato com as águas oceânicas. O Brasil tem uma imensa área litorânea, a costa brasileira, que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Os rios são correntes naturais de água doce, que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago. As partes dos rios são os rios que nunca secam, mas antes da gente continuar em cima, são essas partes aqui, ó. Então, quais são as partes de um rio? Nascente, margens. Nascente é o quê? Onde nasce o rio. As margens são terras laterais que são banhadas pelo rio. Afluente são rio que despeja suas águas em um outro rio principal. E o leito? Percurso por onde as águas do rio passam. E, por último, é o foz. É o lugar onde o rio despeja suas águas, certo? Então, vamos lá. Os rios que nunca secam são chamados de perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Os rios que secam em determinadas épocas do ano são chamados de temporários, tá? Em geral, esses rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam ao conjunto de terras drenadas por um rio chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes. No Brasil, as principais bacias hidrográficas estão elas aqui, ó. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, bacia hidrográfica do Rio Tocantins, bacia hidrográfica do Rio São Francisco e também a bacia hidrográfica do Rio da Prata. Além destas, são encontradas ainda as bacias costeiras ou secundárias. Aí aqui vocês estão vendo o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Se você prestar bem atenção no mapa, minha gente, ele está dividido em várias cores: vermelho, azul, amarelo, o verde e também o lilás. Aí, se você prestar atenção aqui embaixo, olha, cada cor dessa é o tipo de bacia. Na parte vermelha, aquela parte bem grande lá, são as bacias hidrográficas do Rio Amazonas. Estão vendo? No azul, bacia hidrográfica do Rio Tocantins. Ó, ele também não é tão pequeno, mas é menor do que o vermelho. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco, essa parte lilás, também não é tão pequena. E bacia hidrográfica do Rio da Prata, se você prestar atenção no mapa, também não é tão pequeno. E por último, as bacias costeiras ou secundárias, que é essa parte toda amarela, certo? Então, gente, aqui, ó, tem
a continuação. Página 42, certo? Então, gente, os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água ou desvio de um rio, e lagos artificiais que são construídos pela ação humana para obter algum processo, tá? Se você prestar atenção aqui na imagem, por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para se ter uma fonte gerada de energia elétrica, possui um grande lago artificial em um de seus lados. Outro tipo de construção artificial também é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria e também no abastecimento de povoações. Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. O que são lençóis freáticos? Eles são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo. As várias camadas do solo pelas quais a água passa a filtram. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável. Quer dizer, uma água boa para se consumir. Não é verdade, gente? Olhe lá em cima. O que é água potável? É aquela própria para o consumo humano. Quer dizer, a água é a água certa para se usar, não é isso? Para se consumir. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter na água do lençol freático é abrindo poços artesianos e construindo cisternas. Como temos muito, né? Quase todas as casas têm suas próprias cisternas que os seres humanos constroem, minha gente, que é para ter um reservatório em casa, não é verdade? Então, ó, vejam só, há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos da mineração e de algumas atividades industriais. O desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração do solo. Bom, gente, já finalizando agora a página 43, vocês vão fazer o exercício da 43, que finalizou na 42, certo? Aí, na página 43 e também a 44, tem um pequeno exercício de acordo com a atividade que é sobre a hidrografia do Brasil. Tá bom, meus amores? Então, por hoje, damos por encerrado nossa aula e quando for amanhã, estaremos novamente nesse mesmo horário. Quero deixar um beijo e um abraço para todos, tá certo? Cheiro e até amanhã.